Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. O último da nossa super série maravilhosa do experimento social do Dr. Lavoie. Foram episódios incríveis e hoje vamos encerrar essa série maravilhosa. Vou me apresentar. Eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos. Bom dia para você que está aqui ao vivo no YouTube. Já começa a deixar o seu like, o seu comentário aqui nos comentários ao vivo, que a gente quer saber a sua pergunta, quer responder as suas dúvidas. Eu me chamo Caroline, sou disléxica, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. E aqui no podcast, a gente está trazendo para vocês um experimento social fantástico do Dr. Lavoie, como a Mônica falou. E ele é um psicólogo, diretor de escola, e ele traz, na real, no dia a dia, aquilo que o disléxico, quem tem transtorno de aprendizagem, passa na sala de aula. Então, vocês vão ver aqui o último episódio. Lembrando que já pega um gancho aí, lembrando que domingo agora a gente encerra as inscrições para o método ADAV, aluno disléxico, aluno vencedor. É um curso de mais de 100 horas, com aulas gravadas e ao vivo, para você tirar dúvidas ao final de cada módulo. E a gente traz ali todas as adaptações curriculares específicas para os alunos com transtorno de aprendizagem, com TDAH e muito mais. Tá? Então, se você quiser mais informações, clica no link que a gente vai deixar aqui na descrição. E a Mônica também tem um recadinho aí para vocês, adultos. Adultos disléxicos, nós vamos fazer um evento para vocês. Os adultos ficam, olhem para a gente, por favor. Sim, né? Olha o que ele te recebe de mensagem de adulto disléxico, falando, poxa, é sempre pensando na criança, claro que é muito importante, mas realmente os adultos disléxicos, né? Vamos fazer um evento. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que aí a gente vai mandar todas as informações direitinho para vocês não perderem. Mas já fiquem ligadinhos que ainda em novembro, vamos ter um evento super especial. Fiquem atentos. Perfeito. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela. Mônica, você me dá um ok se você vê a minha tela compartilhada, tá bom? E a gente já começa o nosso episódio de hoje. Ok, estou vendo a sua tela. Vê se você ouve. Tá. Ele já começou? Sentite i commenti di alcuni Sim? Então vamos lá. dei sopravvissuti di questo seminario che abbiamo registrato per voi. Então, eles vão ouvir os comentários dos sobreviventes dessa longa jornada de experimento social, vivendo na pele de um aluno com transtorno de aprendizagem. Vamos começar a ouvir eles e eu vou traduzindo para vocês. Avevo un gran dolore alla testa, proprio qui dentro, e mi dicevo, non voglio che tutta questa gente creda che sono stupida. E ho pensato anche a tutti quei bambini con disturbo di apprendimento che devono stare in classe fra tanti altri pensando i compagni mi credono stupido, eppure io so di non essere stupido. Ela vocês viram, né? Ela é uma consulente de reabilitação, deve ser aquela professora de reforço, né? E ela estava dizendo que no período que ela fez o experimento, ela tinha uma grande dor de cabeça, porque ela ficava pensando, eu não quero que as outras pessoas me olhem como uma estúpida, como uma burra. E aqui tem muita gente que está participando e eu dei respostas assim estranhas, eu acho que eles estão achando que eu sou burro, que eu sou burra. Olha que interessante. É muito interessante, que é exatamente o que a gente passa. É isso. Le interrogazioni mi procuravano molta ansia, ma riuscivo a controllarmi perché conoscevo la situazione e sapevo che anche gli altri avrebbero commesso errori. Quando ero bambina, invece, ero molto più sensibile e se mi fosse capitata una cosa simile mi avrebbe distrutta completamente. Ela trabalha na área de programação educativa, né? Deve ser tipo assistente, secretária, alguma coisa assim. E ela falou que
ela estava ali participando também dessa experiência, e ela falou que sentia uma ansiedade enorme, porque ela tinha que responder quando o professor, né, perguntava, e aquilo subia nela uma ansiedade, e ela, como adulta, tentava se segurar, mas ela estava muito ansiosa, e que se ela fosse criança, lembrando da infância dela, aquela sensação ia destruir ela completamente, porque ela não ia saber como se segurar, como se, né, dar aquela calma e falar respira, né? Ela não ia conseguir, então ela ia se destruir. I bimbi a scuola si dicono spesso: oh mio Dio, i compagni credono che io sia stupido, come farò? Infatti a quell'età sono rovinati e gli altri dicono: questo bambino è proprio stupido, non sa fare niente, non voglio che venga a giocare nella mia squadra. È una delle tante cose addirittura angosciose in certi casi. Essa é uma professora, e ela falou que normalmente as crianças com transtorno de aprendizagem falam: poxa, mas eu sou burro, eu sou estúpido, porque olha, eu não estou conseguindo fazer coisas básicas, né, responder perguntas ou fazer um exercício, uma cópia de lousa, então eu me sinto estúpido. E aí os amiguinhos, em contrapartida, olham para ele que ele não está conseguindo fazer coisas básicas, né, fazer uma leitura, falam: ah, esse menino é idiota, olha como ele é bobão, ah, não vou chamar ele para o time do meu jogo, não. Ah, não vou chamar ele para uma festa de aniversário, não. Não quero gente que não, né, não consegue acompanhar a classe aqui comigo, no meu time. Sarebbe utile far fare esperienza a tutti i bambini di una classe per aiutarli a comprendere quello che succede ad alcuni loro compagni, non so, come abbiamo fatto noi per esempio, invitandoli a leggere un brano sconnesso o a individuare il muso della mucca. Ciò li aiuterebbe certamente a capire perché Johnny debba andare dagli specialisti oppure a prendere qualche lezione in più degli altri suoi compagni. Lo stesso vale per l'argomento giustizia. Ela é uma diretora do sistema sanitário da região deles, e ela falou que é importante esse experimento social ser feito com as crianças também. Por quê? Eles vão entender o porquê que é necessário você esperar os coleguinhas de classe. Por que é necessário você dar uma ajuda extra para um companheiro de classe que não está entendendo alguma coisa e você quer ir correndo para frente, sendo que o companheiro do lado ainda não conseguiu terminar nenhum exercício. É importante esses exercícios que eles fizeram, né? Como ela falou, o desenho da vaca, aonde procurar letras em um texto, ler um texto, decodificar um texto, no momento da leitura. É importante que eles também entendam, porque assim eles vão se colocar no lugar dessa criança e vão poder entender que é uma criança que tem a inteligência normal, que ela tem um corpo normal, está tudo bem, é tudo assim, conforme o padrão, mas ela não consegue acompanhar a classe no sentido de leitura, escrita, organização, memória. E uma criança no lugar dela vai poder entender o que ela sofre, o que ela sente. Né? Ó, legal essa fala. É, bem legal. È anche importante un'altra cosa, che la sorella o il fratello di un bambino con problemi comprendano che non è ritardato né stupido e si rendano conto che lui ha il grande problema di dover studiare in modo diverso. Ó, eu vou traduzir literalmente como ela falou, tá? Tá. Ela é irmã de um menino que tem transtorno de aprendizagem. Aí ela falou, é importante que os irmãos de alunos que têm transtorno de aprendizagem, que têm dislexia, descalculia, desortografia, entendam que o irmãozinho de vocês não é estúpido e não é retardado. Ai, meu Deus, mas tudo Coisa de bem. irmão, né? Coisa de irmão. É a palavra que ela colocou. Foi interessante ela ter participado para ela também poder se colocar no lugar. Sim, com certeza. Tutto questo spiega nel modo giusto come io nella mia classe, quando devo affrontare qualcosa di molto difficile e sento i miei compagni che ridacchiano continuamente, o perché confondo le sillabe mentre sto leggendo una frase, o ci metto tanto tempo a comprendere il senso di qualche parola, o salto le righe senza neppure accorgermene. Io non riesco più a capire niente. Essa menina tem dislexia e ela falou que ela percebe quando os amiguinhos de classe, os meninos, as meninas começam a rir dela,
né? Ri assim por baixo dos panos, mas ela tá percebendo que eles estão rindo. E ela nem percebe que às vezes pula uma linha no momento da leitura, ou que troca sílabas enquanto ela está lendo, ou escrevendo alguma coisa na lousa. Ela não percebe esse erro, ela só vai perceber depois. E aí ela falou assim, olha, se todo mundo participasse de um tipo de trabalho como esse, ia entender che a gente non fa isso de propósito. Questo ha a che fare con la scuola di solito, ma se pensate che andando fuori nel mondo reale, quello esterno per così dire, non credete che sia altrettanto frustrante andare su e giù per le strade e a un certo punto vedere qualcosa di interessante, cercare di leggere e non capire niente? Esse menininho, ele não tem transtorno de aprendizagem. E ele falou assim, olha, ok, aqui dentro da escola, o aluno que tem dislexia, ele é marcado, né? Porque você sabe que porque pula a linha, erra, esquece, não consegue copiar, tudo bem. Porque aqui ele vai ter o apoio do professor e tudo mais. Mas aí foi para o mundo real, né? O mundo do dia a dia. Você está caminhando pela rua, e aí você vai ter que ler uma placa e leu errado essa placa. Não é frustrante você parar, mesmo fora da escola, você perceber que você também tem dislexia? Porque você não conseguiu entender aquela placa ou porque você leu errado? Interessante, né? Ele ter pensado na dislexia fora da escola. E tão pequeno, né? Porque ele é pequeno e ele teve essa sacada, né? De que não é só na escola. Isso. Você sabe que na Inglaterra a dislexia é considerada como uma deficiência, né? E quando você estaciona o carro em um lugar que, sei lá, você não entendeu que era proibido, ou passou por uma placa de trânsito que você, sei lá, não entendeu, não conseguiu ler, ou leu e inverteu, sei lá, alguma coisa assim. Se você é disléxico, você recorre e aí você fica isento de pagar aquela multa. Porque olha, que interessante. Eles alegam que pode ser que no momento, porque o carro é rápido, né? Você está dirigindo rápido, você tem que fazer movimentos rápidos. Como a gente não automatiza vários movimentos ao mesmo tempo, justamente porque a leitura, abaixa a cabeça, levanta, né? A fixação dos olhos nessa leitura, aí olha para ver se tem alguém atrás no vidro, você tem que usar as mãos para dirigir. Tudo isso, né? Toda essa coordenação motora, mais automatização, para a gente é difícil, né? A gente se atrapalha. E por mais que você fale, não, eu tiro de letra, nossa, eu dirijo super bem, eu dirijo super bem, eu acho que eu dirijo bem, sabe? Eu acho que eu sou muito, assim, rápida. Mas, se eu tiver que ler ou procurar uma estrada, usar um Google Maps, e ao mesmo tempo dirigir, putz, aí, meu Deus, aí ferrou. Eu reparo isso também. Assim, eu também acho que eu dirijo bem. E meu marido também fala, você dirige bem. Mas sabe o que eu reparo? Se tiver qualquer coisa que saia do básico ali, do arroz com feijão, eu preciso diminuir a velocidade, e eu faço isso instintivamente. Eu diminuo a velocidade, eu faço tudo como se eu fizesse tudo mais devagar, sabe? Eu tenho que procurar uma rua, então calma. Desliga o som, falo, todo mundo quieto. Vamos lá, calma aí, eu tenho que procurar um negócio aqui. Aí tudo fica mais... Se eu for no arroz com feijão, assim, que eu faço todo dia, eu acho que eu vou bem, assim. Né? Mas aí eles têm que parar, calma, silêncio, vamos prestar atenção, né? Porque para a gente não é rápido isso, não é automático. Para um não disléxico, isso é rápido, é automático. Ele nem percebe, ele está com o rádio ligado, falando com o Zezinho da esquina, o filho atrás gritando, e ele dando marcha ré e dando tchauzinho, né, para a titia que está passando lá no... Sim, A gente não, e ainda lendo a placa, né, o nome da rua. Nossa, sem condições. Bem interessante esse fato, né, sair da escola. Vamos lá, o prossimo. Un problema che riguarda mio figlio, come tanti altri ragazzi affetti dallo stesso disturbo di attenzione, è anche la mancanza di autostima. E ciò può essere alleviato in ogni scuola, soprattutto dagli insegnanti. Se
Hanno avuto l'addestramento specifico. Forse è la parte più interessante, la più importante di questo programma. È di questo che i ragazzi soffrono, della mancanza di fiducia nelle proprie capacità. È una cosa Ela é uma agente imobiliária, ela tem um filho com transtorno de aprendizagem, e ela falou que o filho sofre também de problemas de atenção, deve ter TDAH também, e aí ela falou que a baixa autoestima é evidente no filho dela e nesses garotos. Então é importante que o professor tenha um olhar diferenciado para alunos com transtorno de aprendizagem e TDAH. Justamente porque são alunos que têm a inteligência normal, né? Precisam só de adaptações. E aí ela falou que se os professores se instruíssem do modo certo, né, com a capacitação certa, específica, eles conseguiriam ajudar esses alunos a terem mais autoestima. Porque eles têm pouca autoestima porque eles sabem que vão errar, eles fazem as coisas com insegurança. Eles fazem os exercícios, as provas, com muita insegurança, porque eles sabem, é batata que eu sei que eu não vou bem na prova, né? Então, quando você traz essa segurança num olhar, numa palavra, né, até mesmo numa correção de prova, foi tudo errado, mas chama ele, fala, não tem problema, a gente vai corrigir agora juntos, aqui, ó, passo a passo, né, vamos corrigir, senão para todo mundo, para, né, ter o senso da inclusão, vamos corrigir para todo mundo passo a passo essa prova. Quem não conseguiu superar a nota, vamos fazer a prova oral, vamos fazer a chamada oral, dá o tempo dele rever, dele estudar e faz a chamada oral. Tem várias atividades que podem ser usadas para esses alunos com transtorno de aprendizagem. Verdade. molto frustrante per gli insegnanti quando non capiscono che cosa succede. Quando dicono ai ragazzi guardami bene negli occhi mentre ti parlo, sai, lanciano queste frasi trappola, queste frasi trabocchetto senza capire quello che sta succedendo ai ragazzi. Non lo fanno per cattiveria, hanno bisogno di informazioni. Ela é uma professora de Fundamental 1 e ela falou assim, às vezes os professores falam para os alunos, olha para os meus olhos, olha no fundo dos meus olhos e ouve a minha explicação. Então ela falou, muitas vezes os professores fazem falam essas frases péssimas, porque acha que só olhando no olho a criança vai entender o que precisa ser feito, ou o exercício, ou o conteúdo. E na verdade precisa de muito mais do que isso. Então ela fala, os professores não fazem isso por assim, não querer ajudar. Eles querem ajudar, mas eles não sabem como. Oi? Por maldade, né? Não é maldade, né? Isso, essa é a palavra, isso mesmo, por maldade. Mas eles não sabem como ajudar. Então, por isso que eles precisam aprender, né? Fazerem cursos específicos, né? Não qualquer curso, mas cursos específicos para trabalhar com alunos com transtorno de aprendizagem. Noi lavoriamo con i genitori ogni anno attraverso la nostra associazione e le cose che sento dire continuamente sono ansietà, frustrazione e grande tensione, non soltanto nel gestire i bambini, ma nei rapporti con le scuole. Infatti i professionisti ai quali si rivolgono non capiscono il carico emotivo che pesa sulle famiglie in questi casi. Ne parlano spesso nelle nostre conferenze. È un problema ancora da risolvere. Ela é uma advogada do grupo de pais e famílias de crianças com desabilidades de aprendizagem, né? E aí entra também os transtornos de aprendizagem. E ela falou que os pais trazem sempre ansiedade, frustração e grande tensão, porque eles não sabem como lidar com essa situação, porque a escola não sabe trabalhar com o filho. Né? É uma roda que gira, né? Porque no mundo todo a gente tem sempre os mesmos problemas. Porque se a pessoa não passa por aquilo que você passa, ela não sabe como te ajudar, né? E às vezes até a pessoa que passa pelo problema, nem ela mesma sabe como se ajudar. Então, por isso que é muito importante fazerem cursos, se atualizarem, né, ver o que tem mais novo aí nos estudos científicos, nas plataformas tipo da Associação Brasileira de Dislexia, Associação Italiana de Dislexia, Associação Americana de Dislexia, e atrás de informação, dá um Google e atrás das informações específicas. A gente tem agora
as inscrições que a gente está fechando, né, para o método ADAV, e lá a gente trabalha não somente as adaptações. Ontem a gente teve a aula 1, então a gente falou sobre o que é dislexia, os transtornos de aprendizagem, o impacto na família, o que acontece. Eu dei espaço, voz para que as mães falassem, os profissionais falassem. Dei também um suporte no quesito de memória, neuroplasticidade, o porquê que a gente vai trabalhar com essas crianças, explicar o porquê necessário usar as adaptações, porque isso vai trabalhar melhor com o cérebro dessa criança e esse trabalho vai ser de longo prazo, né? O resultado vai vir, mas o resultado maior vai ser ali quando for jovem e adulto. Então, assim, é um trabalhar contínuo, né? E eu falo para os pais e para os professores, o curso você faz uma vez, depois se atualiza 2 vezes, e vai vendo os estudos científicos mais, né, recentes. A criança não, o jovem não, ele vai estudar por muito tempo. Ele vai precisar, né, desse apoio, dessas adaptações, por muitos anos de estudo. Ninguém estuda 3 anos e acabou. Né? São anos de estudo. Você está dentro da escola há muito tempo da sua vida. Então, né, se todos se unissem em prol a isso, hoje que já tem nome, dislexia, né, seria bem mais fácil. Exatamente. Nessa época, olha, que eles devem estar mais ou menos em 80, certo? Nessa época, eles estavam aí no comecinho, né? Nos Estados Unidos, que já tinha mais informação. Aqui no Brasil, em 80, a gente não tinha essa informação. Mas hoje, a gente já tem muito mais. Já tem informação boa, informação, né, que pode abrir olhos de pais, professores, escolas, das crianças, dos adultos. Hoje já temos, gente. Já não é mais assim, não tem, né? Não, eu não sei porque não tem. Tem, gente, tem sim. Verdade. Per tanto tempo ho torturato la mia prima figlia inutilmente, ma poi sono riuscita a capire. Quando leggeva diceva a volte delle cose un po' strane, diceva per esempio gatto. Io mi arrabbiavo ripetendole sempre gatto, non ci riusciva mai e questo lo trovavo esasperante, troppo. Aquela senhora ela trabalha com programação, ela é mãe de uma garota com dislexia, e ela falou que por muitos anos ela foi muito ruim com a filha dela, porque ela queria ajudar, mas ela alfabetizava a filha de um jeito que não era, que é o tradicional e que não era o certo para o disléxico. Aí ela deu um exemplo do gato, né? A filha falava gato. Ela separava, né, quando ela lia, que é normal, disléxico ler silabado, né? E ela falava, não, é gato. Então, ela por muitos anos torturou essa palavra certa, torturou a filha dela, até ela entender realmente o significado da dislexia na vida de um disléxico. In famiglia accentuiamo il lato positivo dei rapporti. Cerchiamo di non intestardirci troppo sulle cose che non sappiamo, ma piuttosto ci concentriamo su quelle che sappiamo fare e cerchiamo di farle bene. Ela é mãe de 2 garotos disléxicos, e ela falou, nós em casa tentamos aquilo que nós não sabemos, nós deixamos um pouquinho para lá e pegamos mais as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe trabalhar e como trabalhar, e a gente trabalha bem, com excelência, com aquilo que a gente consegue trabalhar, com aquilo que a gente sabe trabalhar. E é por isso que faz a diferença, né? Faz toda a diferença quando você trabalha bem e ajuda esse aluno com transtorno de aprendizagem. E aí, ao final, aqui ele fala, o transtorno de aprendizagem é a verdadeira sfidare, é a verdadeira, como eu falo, eu te sfido, eu te sabe quando eu quero convidar você para uma briga? Então eu falo, eu te convoco? Convoco. Para um jogo de futebol, um duelo. Desafio. É um verdadeiro desafio, é educar quem não tem. Então, o verdadeiro desafio é educar quem não tem o transtorno de aprendizagem. Legal, né? Legal.
Nossa, esse experimento do Dr. Lavoie é fantástico. É assim, sensacional, cara. Também achei. Nossa, quando eu vi a primeira vez, Ah. foi quando eu descobri a dislexia dos meninos. Foi uma fono que me mandou, que é a presidente da Associação de Dislexia aqui em Nápoles. Eu fui na casa dela e ela me deu esse vídeo, era em uma fita cassete. Ela falou, vê, e depois você me traz. Eu falei, tá bom. Chorei. Eu me via na fala deles. Opa, peraí, que tá passando uma ambulância. Não dá pra ouvir, não. Não? Ah, ok. Não. Eu chorei, nossa, eu me vi as crianças, vi o Andrea, né? Naquela época ele tinha 8 anos, viu, Andrea. E aí eu falei, putz, eu também tenho dislexia. Então aquilo já, né, começou a... Mas foi daí, né? Foi desse vídeo. Para você foi o Estrelas na Terra, né? Como Estrelas Para mim foi esse. Vamos combinar para a gente fazer um próximo podcast e pegar um pedacinho do Como Estrelas na Terra e um pedacinho do Mikau e trazer e comentar? Ai, vamos, perfeito, vamos. Cara, eu sou apaixonada por aquele Como Estrelas na Terra, porque, gente, eu me via nele total. Aquele filme é a coisa mais linda do universo. Mas eu achei, assim, sensacional do Dr. Lavoie, porque ele consegue pegar uma pessoa e botar na nossa pele. Gente, ele foi um gênio, porque quando a pessoa experimenta, né, aí ela fala, meu Deus, é assim, porque no dia a dia, por exemplo, meu marido hoje, ele já entende, ele já sabe o que é dislexia, ele já me ajuda, ele já sabe que tem coisas que eu preciso da ajuda dele, então assim, de boa mesmo, né? Mas eu acho que falta esse se colocar no lugar, sabe? E o ajudar, ok. Mas, assim, você entender exatamente o que passa, porque as pessoas, elas relacionam aquele momento do estudo, né? Então, para as crianças dentro da escola, para os adultos no momento ali que você está estudando ou está trabalhando. Mas é o dia inteiro. E eu acho que ele consegue fazer a pessoa perceber isso, né? Sim. Se colocando no lugar. Eu achei sensacional. Então, assim, gente, pensa nesse grupo que foi para esse experimento. Eu não sei se ele fez mais, mas grupos que saem desse experimento vão ser pessoas que vão modificar o mundo, vão modificar as pessoas que estão em torno dela. Então, pegue esse podcast, gente, e mande para as pessoas, para que outras pessoas entendam e consigam se colocar no lugar, entender como é estar na pele do disléxico 24 horas por dia. Porque aí você começa a transformar o mundo, né? Cada um que ouve consegue se colocar no lugar, vai transformar o seu entorno. E aí a gente começa a fazer uma conscientização gigantesca. Então, manda. Foram 6, né, Carol? Foram 6 episódios com um material que vale ouro, vale diamante, gente. Isso aqui vale diamante. Manda para a professora do seu filho, manda para sua amiga que você sabe que tem um filho disléxico, para tia, enfim, para todo mundo. Porque eu acho que daí a gente transforma o mundo. Maravilha. Queria agradecer a Mônica, agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que a gente vai se ver no próximo episódio, sexta-feira que vem, sempre às 9 horas da manhã, aqui no nosso canal, no Enfrentando a Dislexia e no Sábados Disléxicos. Um beijo a vocês e a gente se vê no próximo episódio. Mônica. Um beijo, Carol. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Quem vai ouvir e ver depois. Não se esqueçam de nos seguir, curtir e comentar lá no Spotify, gente. Vamos seguir o nosso canal Podcast Dislexia com Café lá no Spotify. Todos os episódios estão lá para vocês ouvirem malhando, correndo, trabalhando no seu dia a dia. E também nas nossas redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, Enfrentando a Dislexia e Sábados Disléxicos. E até sexta-feira que vem com mais um episódio. Um beijo!